Olá pessoal, nessa aula vamos ver a solução dos exercícios que nós deixamos na última aula, onde foi falado sobre datetime e timespan. Só lembrando, todo o código dessa solução de exercícios vai estar na branch aula.019.exercícios. O que a gente deixou de atividades, né? Primeira coisa, criar uma propriedade no cachorro para armazenar a data do seu nascimento. Em seguida, remover a propriedade idade, que já existe lá, e criar um método, através de um teste unitário, que vai retornar a idade do cachorro em uma string, podendo ser essa idade em anos ou em meses, dependendo, obviamente, da data de nascimento do cachorro. Uma coisa que é importante dizer agora é que existem inúmeras formas de se fazer isso, implementar esse método aqui para buscar a idade. Tá? Provavelmente você deve ter feito de uma forma diferente da qual eu vou mostrar aqui, não tem problema. Se você quiser, pode manter a forma que você fez. Eu vou mostrar uma forma, uma linha de raciocínio que eu utilizei para resolver essa atividade. Não significa que a forma que você fez esteja errada. Se os testes estiverem passando, se você conseguiu alcançar o objetivo, perfeito, pode manter a sua implementação. Uma outra coisa que você deve ter observado é que, assim como em qualquer linguagem, trabalhar com data e hora nem sempre é muito agradável, nem sempre é muito simples de resolver essas questões. Data e hora ainda é uma das coisas mais complexas que a gente tem em qualquer uma das linguagens, em qualquer uma das plataformas de desenvolvimento. Tá? Mas vamos lá, vamos partir aqui para a nossa implementação. Primeiro, vamos criar a propriedade da data de nascimento. Como a gente não vai mais precisar da idade, vou simplesmente aqui trocar o tipo da idade para datetime. Se ele não achar aqui o datetime, lembre do control ponto, porque provavelmente está faltando using system lá na área aqui dos usings da sua classe. E aqui, em vez de idade, vamos trocar para data nascimento. Tá? Bem, essa é uma alteração que não envolve eu ter que criar um teste unitário, porque como a gente estabeleceu em aulas anteriores, quando eu tenho propriedades automáticas, como é o caso aqui do data de nascimento, eu não preciso fazer um teste unitário para validar isso. Tá? O que eu preciso saber é se essa mudança quebrou alguma coisa no meu build. Então eu dou um F6 aqui para dar um build e ver se está tudo compilando corretamente, ou se isso quebrou algum teste unitário. Então vale a pena a gente abrir aqui a nossa Test Explorer e executar todos os testes que a gente tem aqui para ver se quebrou algum. E como você pode ver, estão todos passando, todos rodando perfeitamente. Ou seja, essa foi uma modificação bem rápida que a gente fez e que não afetou em nada o resto da nossa aplicação. O que a gente tem que fazer agora é o método que vai retornar a idade. Então, vamos começar bem do básico aqui. Vamos pegar aqui o cachorro teste e lá no final eu vou criar um teste unitário. Quando a gente tem um método que pode ter uma variação de retornos, como é o caso, né? A idade do cachorro pode ser em anos ou pode ser em meses. Então, o ideal para quando a gente tem uma coisa um pouco mais complexa assim, é começar por partes, é começar tentando resolver cada uma das situações. E cada uma das situações a gente pode representar como um teste unitário. Então, esse é um caso em que a gente vai ter vários testes unitários para validar um único método da nossa classe cachorro. Então, eu vou ter aqui, vamos criar aqui o cachorro getIdade em anos. Então, vamos começar com o idade em anos. Então, vamos colocar aqui, vamos criar aqui um cachorro. E eu vou falar que a data de nascimento desse cachorro, vamos aqui instanciar uma nova datetime. Vamos dizer que ele nasceu em 2016, no mês 1 do dia 10. Não precisa de hora, tá? Obviamente. Posso trabalhar só com a data aqui. E aí, isso significa que se eu pedir para o cachorro
qual que é a idade dele. Então eu vou criar depois um método chamado getIdade. O retorno desse método getIdade, ele vai precisar ser de 4 anos, certo? Então eu vou colocar aqui um assert, .ar equal 4 anos. Como a gente disse, como a gente pediu lá no exercício, a gente quer o retorno em uma string, dessa forma aqui. Então, idade tem que ser exatamente 4 anos. Só para fechar, vamos colocar a idade no console para ajudar se a gente precisar ver o resultado. Como você pode ver, ele está reclamando que não existe o getIdade, mas eu posso já pedir para o Visual Studio criar o método para mim. Uma vez criado, o meu teste está aqui. É óbvio que ele não está passando. Se você quiser forçar ele a dar o erro aqui por conta do TDD, então você já vai ver que ele falhou. Ele falhou porque ele está estourando uma exception lá de not implemented exception. Se eu navegar lá no meu método, então eu vejo aqui que é isso que ele está retornando, por isso que falhou. O retorno do meu método, eu quero que ele seja uma string, não um object. Então eu quero que ele seja a string que representa a hora. E aí é o seguinte, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro instinto que você vai ter na hora de implementar esse método é usar o timespan. Mas eu nem vou começar a usar o timespan porque ele não é uma boa solução quando a gente está falando de anos e meses. Você vai observar que o timespan não tem métodos que retornam total de anos ou total de meses da diferença entre duas datas. E fazer esses cálculos com timespan envolve você fazer algumas validações ou criar ou usar algumas constantes que representam alguma quantidade fracionada de dias que representam um ano ou que representam um mês. E pode ser um pouco complexo e causar algumas diferenças em determinados anos, principalmente quando a gente tem bissexto e tal. Enfim, não sei se você tentou pelo timespan e conseguiu e está funcionando, não vejo problema, pode manter assim. Mas eu garanto para você que vai ser mais simples se a gente usar só datetime nesse caso. Então, o que eu vou fazer aqui? A melhor forma de eu saber qual que é a idade em anos do cachorro é eu pegar o dia de hoje, pegar o ano e subtrair. Então veja, o ano é um inteiro, então eu vou subtrair do ano do seu nascimento. Nascimento, ponto year. Então, 2020 menos 2016 vai dar 4. E eu vou retornar aqui o resultado. Lembre-se que a gente pode usar o interpolação de strings. Com isso eu ponho aqui a quantidade, a idade. E aqui eu coloco a string anos. Ok? Vamos ver se está passando, se isso resolve o nosso teste. E agora sim, está passando. Tudo bem. Isso aqui resolveu a questão da idade em anos, quando um cachorro tem mais do que um ano. Se ele tiver um ano exato, então vamos fazer aqui um exemplo de como o cachorro tivesse um ano. Então, data de nascimento vai ser 2019 em vez de 2016. Só acertar aqui, acho que faltou a palavra teste aqui para o nosso teste ficar conciso, a nomenclatura dele. Um ano. Então, quando ele tiver um ano, a idade dele, eu quero que o retorno seja um ano, sem o S no final. Tá? Se eu executar esse teste, ele não apareceu aqui para eu executar, vamos dar um F6 para ver se está tudo compilando. Tá ok. Vou voltar aqui em cachorro. Aqui, ó, ele tem 2 testes. Vou pedir para ele executar os 2. Passou em anos, que já estava passando, mas não passou o de cima. Se eu voltar aqui no teste e pedir para ver aqui, ele vai falar que
era esperado 1 ano, só que o retorno veio 1 anos, ou seja, a quantidade de anos ele acertou, mas a string que representa aqui, que finaliza o retorno, ela está no plural ainda. Então, um jeito simples da gente resolver isso é vir aqui e fazer um if aqui. If idade maior que 1, o retorno é esse mesmo. Se não, else, o meu retorno, vou copiar aqui, a gente não precisa nem interpolar, porque vai ser 1, a gente pode pôr 1 ano direto. Vamos executar novamente. Muito bem. Resolvemos essa situação do cachorro ter ou 1 ano ou mais do que 1 ano. Tá? Então, nesse momento, acho que vale a gente tentar refatorar alguma coisa aqui para simplificar. Acho que uma das coisas que a gente pode fazer é usar um ternário aqui, um if inline. Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas eu posso, numa única linha, fazer um if e representar um if, tá? Como que funciona isso? Eu vou fazer aqui embaixo para não haver dúvida. Então, eu faço, no próprio return, eu faço essa condição. Se essa condição for verdadeira, vamos comentar aqui para ele não... Se essa condição aqui for verdadeira, então, através de um ponto de interrogação, eu determino qual é o retorno que eu quero, no caso, verdadeiro. E eu quero esse retorno aqui. Caso não seja falsa essa condição, eu uso 2 pontos, e aí eu retorno o que eu quero aqui. A gente chama isso de if inline, ou ternário, né? Muita gente chama de ternário. Eu posso, inclusive, tirar os parênteses aqui, não são necessários. E aí eu tenho, então, a minha condição. Se essa condição aqui for verdadeira, esse é o retorno que ele vai dar aqui no return. Se não for verdadeira, se for falsa, esse é o retorno. Tá? Então, simplifica. Voltamos a ter aqui um método só com 2 linhas. Lembre-se que quanto menos código, melhor. Desde que o código seja legível. Se isso aqui não for muito legível para você, se você quiser manter o if tradicional, não tem problema, pode manter. Mas eu acho que isso aqui, com o tempo, se torna bem legível, principalmente se você usar isso com mais frequência, e é uma boa prática aí por diminuir mais a quantidade de código do nosso sistema. Bem, você viu que os 2 testes passaram, ou seja, eu consigo resolver quando o cachorro tem mais do que 1 ano e quando ele tem 1 ano. E agora vai vir a parte complicada, que é a questão dos meses. Tá? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro método e vamos replicar ele para baixo. E eu quero a idade em meses. Então, a minha data de nascimento, nesse caso, vai ser 2020. Então, a gente está em outubro. Eu vou dizer que esse meu cachorro nasceu em julho. E ele vai ter que ter 3 meses, no caso. Então, o dia aqui não tanto faz. E aqui o resultado vai ser 3 meses. Vamos executar para ver o que acontece. E aí a gente tem uma falha. Veja que o esperado era 3 meses, porém deu 1 ano. E aí a gente tem uma questão interessante. Por que ele deu 1 ano se o cachorro não tem 1 ano, né? Ele tem só 3 meses? Porque aquela nossa conta, ela retornou 1 ano por conta da diferença de data aqui, né? Na verdade, ela retornou 1 ano porque deu 0 aqui na idade e a gente forçou aqui 1 ano na string, tá? Então, por isso que deu 1 ano. Mas vamos, então, fazer o seguinte. Aqui, em vez de idade, vou trocar essa variável por anos. Tá? Fica mais claro. Então, essa é a diferença em anos. Não necessariamente a idade do cachorro. E eu vou calcular agora a quantidade de meses que tem entre 2 datas, usando um datetime. Para isso, eu vou usar uma fórmula aqui que é a seguinte.
eu vou pegar datetime.today.mês e vou subtrair do data nascimento ponto mês. Isso nem sempre vai dar certo, tá? Porque eu posso estar... o mês de nascimento pode ser maior do que o mês atual, mas de um ano posterior. Para resolver isso, eu tenho que somar a seguinte multiplicação: 12 vezes anos. Tá? Então, assim, vamos pegar um caso específico aqui. No caso, acho que a melhor forma é a gente debugar, tá? E aí é o seguinte: se a quantidade de meses for menor do que 12, eu vou retornar uma interpolação aqui de meses e a palavra mês. Se não, continua com o retorno atual. Ou seja, se tiver mais do que 12 meses, continua sendo idade em anos. Isso aqui pode estar confuso, mas acho que a melhor forma da gente entender isso aqui é debugando. Então vamos pegar o teste e rodar ele novamente, só que em vez de rodar ele direto, eu vou dar um debug. Então vamos lá. Ele caiu aqui na hora que ele foi pedir a idade, e aí eu tenho... Hoje, né, o dia atual é 2020, o ano é 2020, se eu ver essa conta ele vai dar 0, tá? O mês do dia atual é 10. Se eu subtrair com o mês do data de nascimento, é 7. 10 menos 7 é 3. Se eu multiplicar 12 por anos, é 0. Então, continua sendo 3 o resultado. E aí resolve o meu problema simplesmente com a subtração entre o mês atual com o mês de nascimento. Tá? Então, aí eu tenho 3 aqui, ele vai retornar e vai dar certo. Vou botar aqui, e aí passou. Porém, vamos supor que esse cachorro ele tenha 11 meses e não 3 meses. Então, 11 meses aqui. E ele não nasceu em 2020, ele nasceu em 2019. Então, se ele tem 11 meses, ele nasceu lá em novembro. Ok? Vamos debugar de novo. Então, se eu pegar o ano de hoje menos o ano do nascimento do cachorro, eu vou ter 1. Mas esse cachorro não tem 1 ano, ele tem 11 meses. Então, a quantidade de meses dele, se eu pegar o mês de hoje menos o mês de nascimento, então eu vou ter o valor de menos 1. Menos 1 vezes mais 12 vezes vezes 1. Então eu tenho menos 1 mais 12 e a minha quantidade de meses é 11. Entendeu? Então esse final aqui dessa fórmula é o regulador aqui do cálculo que eu vou fazer entre os meses quando eu tenho essa diferença de meses entre anos diferentes aqui. Então é ele que vai manter o cálculo correto para a gente. E aí deu 11 meses. Então se ele for, como ele é menos que 12, caiu aqui. Se fosse igual a 12, significa que ele tem exatamente 1 ano. Né? Ele está com 1 ano ali com relação ao mês. Né? E aí a gente já partiria aqui para baixo. Então, deixa eu rodar e continua passando. Bem, você deve ter observado o seguinte: esses testes vão funcionar que é uma beleza hoje, né? Daqui alguns meses eles vão parar de funcionar do jeito que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente fixou as datas aqui. E não é uma boa prática a gente fazer isso. Acho que o certo aqui é a gente fazer um cálculo e falar que a data de nascimento é exatamente 1 ano atrás, certo? Então, em vez do new, eu vou usar datetime.add. Na
verdade é o datetime today.add years. Eu quero um mês para trás, então eu vou passar aqui -1. No caso esse aqui é um ano, então eu tenho o caso dos 4 anos aqui em cima. E aí eu tenho o caso dos meses aqui, que vai ser, eu quero 11 meses para trás, então eu vou por aqui add months, menos 11 meses, tá? Bem, é importante a gente saber se continua tudo rodando. Já temos 3 testes aqui para esse método. Executar tudo. Todos passando. E aí só falta a gente ver a questão do cachorro ter um mês. Get idade um mês. Eu quero que ele tenha apenas um mês, então -1. Get idade um mês. Vamos executar. Deu a diferença, porque a gente não fez aqui aquela validação. Então, vamos fazer igual aqui. Return. Se meses for maior que 1, continua retornando o que estava retornando antes. Caso contrário, pode retornar direto para mim um mês. Salvou. Temos 4 testes, vamos pedir para executar todos. E agora sim, todos os nossos testes passando. Bem, como eu disse anteriormente, essa é uma implementação um pouco mais complexa e com certeza você deve ter chegado ao mesmo resultado de uma forma diferente, não tem problema. O mais importante disso tudo é esse processo de codificação que envolve a construção dos testes unitários. Então o teste unitário é o que mantém a gente fiel com a especificação da solicitação, né? A especificação do que tem que ser feito, e é o que garante que a gente vai implementando o método e ele vai atendendo todas essas especificações sem afetar as especificações anteriores. Então, se a gente observar, foram 4 especificações. A gente pode ter o retorno do cachorro em ano, ele pode ter apenas um ano, a gente pode ter o retorno da idade do cachorro em meses e ele pode ter apenas um mês. Então, tudo isso está garantido pelos 4 testes unitários, e o fato de todos estarem passando é que o método ele é conciso e resolve em qualquer uma das situações. Tá? Então, basicamente era isso que eu tinha pedido de atividade. A gente espera vocês na próxima aula.